essa condição, né? Essa condição, essa justificativa da forma como tratam os nordestinos, os pobres, os negros, os operários. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, que ontem foi o dia do nordestino. Mas você viu Também. que agora ele está fazendo uma propaganda exaltando os nordestinos? Que ordinário, né, gente? Eles têm assessoria, né? Eles fazem as coisas tudo organizado, né? Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem qual povo que temos, né? Infelizmente, ou grande parcela do povo que temos. Exatamente. Gente, Geraldo, bom dia, tudo bem? Então, a ideia hoje é fazer uma conversa, entendeu? Uma conversa porque é um tema, digamos assim, tão familiar que a gente escuta frequentemente essas formas de tentativa de apagamento da história, da vida, do movimento, enfim. Vou começar falando rapidinho, depois eu passo para o Alberto, que também tem experiência nisso, conhece muito. O Alberto é um bom baiano e conhece legal essa coisa do Nordeste aí, certamente foi vítima dessas questões. Eu Faz estava. faz mais de 81 anos que eu sou nordestino. É só isso. Só isso, Alberto. Ah, bravo, né? Só isso. O... Então, vou passar logo para o Alberto, já que ele está com essa quantidade toda de carga nordestina aí, então que ele já comece então falando para a gente, depois cada um aqui possa complementar, tirar dúvida, apresentar algum tipo de abordagem em relação a esse tema, tá bom? Vai lá, Alberto, passo para você então, uns 20 minutinhos, tá bom? Uns 10, 20 Pelo que minutinhos. eu vi, o tema é a questão da xenofobia e também o preconceito, né, contra o nordestino, é isso? Isso. Bom, a xenofobia é uma coisa antiga. Essas coisas aparecem sempre, vamos dizer assim, com a sociedade de classes. Né? Quando o índio tratava o seu estrangeiro, da outra tribo, ele tratava de outra forma. Inclusive, ele até dizia, olha, eu vou ficar com o meu prisioneiro, até porque ele é bravo, é valente, ele tem uma superioridade como. E daí vamos retê-lo. O indígena, na sua sociedade de igualdade, né, sem abstrações sobre a questão das diferenças, ele tinha uma outra visão, que não é a visão que apareceu como reflexo da sociedade de classe. Na Grécia, o grego já tratava o estrangeiro como bárbaro e o escravizava, inclusive. Então, olha, faz parte da composição do conjunto de escravos, o estrangeiro aprisionado. Isso é uma coisa típica de uma sociedade, entendeu? E já tem a questão da diferença que aparece na cabeça porque existe na vida real. Aliás, é sempre bom botar na cabeça, em mente, que o que aparece na cabeça não vem do nada. Se aparecem diferenças, né, contradições na cabeça, porque são reflexos da vida social, da vida real, das relações entre os seres humanos. Os romanos também tinham isso, né? Tinha um problema, tratavam o estrangeiro, na realidade, como ser inferior, e era essa a sua visão. E a xenofobia sempre vem por aí, sempre está dentro da lógica
da ideologia da lógica das ideologias de dominação. É uma delas. Né? Você tem, por exemplo, no caso da Europa, no caso dos Estados Unidos, no mundo em geral, principalmente na Europa, inclusive nos Estados Unidos, você tem o imigrante como um ser inferior, o árabe que chega na Europa, o africano, são tratados como seres inferiores que estão ali para perturbar, na visão do xenófobo, perturbar uma sociedade civilizada, uma sociedade avançada que está ali para competir no mercado de trabalho e competir em outras áreas. Essa coisa, inclusive, aparece principalmente em momentos de crise do capital. Na hora que a sociedade capitalista tem as suas crises, é nesse momento que a xenofobia ela cresce, ela deslancha. Entendeu? Porque os indivíduos não tendo uma explicação, né, da causa das contradições que está enfrentando, atribui isso, né, a presença do imigrante, e aí assim vai em relação a outros raciocínios sobre a lógica de dominação. Você não sabe a causa, porque a crise existe, você atribui ao imigrante, você atribui a outros setores da sociedade, setores explorados, setores pobres da sociedade. E vem por aí afora. O fascismo, inclusive, trabalhou muito com isso. Em regra, em geral, a xenofobia e o racismo andam juntos. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Para o xenófobo americano, o negro é um africano, é um estrangeiro, é um indivíduo que está lá para incomodar a ordem branca, né? Incomodar a sociedade branca, a chamada cultura dos brancos. Ele vem por aí, o próprio negro. Apesar dele ele integrar a sociedade americana desde quando começou a escravidão negra nos Estados Unidos, e hoje integrar a sociedade, né, como todos os outros setores que migraram para os Estados Unidos, dentro da lógica racista, e aí as coisas andam juntos, xenofobia e racismo, o negro é tratado como se fosse um estrangeiro. E isso vale também para os latinos, principalmente para o mexicano, que é sempre tratado como milhões de indivíduos que estão lá a incomodar a sociedade branca, né, segundo a sociedade branca, né, americana, segundo a visão da supremacia branca, segundo a visão do Kukulkan e de outros setores de direita, setores de concepção fascista da sociedade americana. E isso acontece na Argentina, por exemplo, em relação boliviana, acontece no Brasil em relação boliviana. É um fenômeno que enquanto existia uma sociedade de classe em que você tem a visão de que um setor da humanidade é inferior a outro, entendeu? E isso alimenta a classe dominante, porque ela vive desse tipo de argumento, ela vive dessas ideologias, sem as quais ela não se mantém. Essas ideologias são reflexos da sua dominação. Essas ideologias não vêm por acaso, elas não são ahistóricas, elas vêm de um processo histórico. Então, enquanto existe uma sociedade fundamentada na divisão, nós vamos ter a questão da xenofobia e os diversos preconceitos. O fascismo leva isso às últimas consequências, com as suas variantes, mas leva isso. Exemplo maior foi Hitler, né, que achava que a chamada civilização ariana era uma civilização superior, que o alemão é ariano e, consequentemente, ele é superior que o restante da humanidade.
simplesmente deve subordinar-se a essa raça superior. Então, todo indivíduo que não era alemão, o judeu, ou todos os outros, era tratado dentro desse princípio xenofóbico, né? Que regia, entendeu? A ideologia, os comportamentos nazistas, fascistas, e assim por diante. É o que se chama de nacionalismo de extrema-direita, não? E hoje, inclusive, está mudando. Hoje você tem o fascismo sem essa perspectiva mais nacionalista, porque com a presença do capital internacional em cada país, ser fascista hoje entendeu? É ser entreguista, é ser ultra neoliberal, porque devido ao estágio que se encontra o capitalismo hoje na sua expansão pelo mundo, na sua forma imperialista, na sua forma monopolística. Em relação ao nordestino, o preconceito com o nordestino é uma coisa antiga, principalmente a partir do momento em que os nordestinos começaram a migrar, aumentou a migração do nordestino em direção ao sul, principalmente em direção ao sudeste, ao Rio de Janeiro, em relação a São Paulo. Eu, como nordestino, cheguei aqui, no meu primeiro momento que eu cheguei a essa região, eu cheguei com 14 anos de idade, eu enfrentei coisa do tipo de que televisão de baiana, janela de trem, e uma série de outras piadinhas contra a nossa fala, contra nosso, entendeu? Contra a nossa linguagem regional, nosso sotaque. A gente era tratado, e ainda o preconceito é muito grande ainda, eu acho que diminuiu um pouco, eu sinto isso, acho que diminuiu. Mas a gente era tratado como um agente inferior, que veio para São Paulo, e que está incapaz de entender a cultura local, incapaz de entender o jeito de ser local. E aí isso misturava com racismo, porque como a maioria dos nordestinos, no caso da Bahia, 70% dos baianos, entendeu, são descendentes de negros. Em Salvador, chega quase a 85%, 90%, mas a média na Bahia é de 70% de origem negra. E aí, evidentemente, o preconceito contra o nordestino vinha muito por aí também. Tinha uma base, não só étnica, tinha uma base também racista. Isso era muito forte. A gente sofria muito com isso, porque a gente se sentia, muito nordestino, se sentia inclusive inferior mesmo, porque era convencido de que era inferior. Essa coisa acontece com o preconceito. Quando a vítima não consegue se defender, não está armada em termos de conhecimento, em termos ideológicos para se defender, ela acaba assimilando a pregação do preconceituoso, a pregação do racista. Acaba se achando inferior mesmo. Eu conheci, conterrâneo aqui da Bahia, que ao voltar de São Paulo, voltava inclusive tentando mudar de fala. Chegava falando com o L molhado da linguagem do interior de São Paulo. Alguns trabalhavam no interior, no cafezal, na agricultura, lá com a linguagem regional do interior de São Paulo, e chegava na Bahia falando. Eu me lembro até de Aristides, um conhecido meu, em que ele chegou falando boa tarde. Chegava falando assim, a coisa mais engraçada do mundo é uma pessoa aculturada. Fica engraçado no começo. Quando esse aculturamento se dá ao longo de muitos anos de vida, ali naquele país,
A gente entende. A gente entende porque as pessoas sofrem influência mesmo. Às vezes o baiano, que mora em São Paulo há muitos anos, ele usa o artigo ou para falar de substantivo próprio, nome de pessoas, falou Pedro e não Pedro, e essas coisas acontecem ao longo dos anos. Mas no caso de Aristides ele tinha passado 6 meses. Ele tinha passado 6 meses no interior de São Paulo. E já chegou falando boa tarde, entendeu? E chegou por aí, Porteira, Lazarento, Morfético, já chegou falando essas coisas. Eu falei, Aristides, não estou entendendo você. Você está falando outra língua. Ele estava, né, forçando o seu próprio aculturamento, estava se aculturando. Então, por quê? Porque ele foi convencido de que ele tinha que seguir uma cultura superior, um agente superior. Ele foi convencido disso. Então, você arrebenta, o preconceito arrebenta a autoestima das pessoas e faz com que as pessoas acabem aceitando. Eu conheci muito, a minha tia, por exemplo, a minha tia é negra, ela dizia, olha, eu sou negra, mas sou capaz disso e daquilo. Quer dizer, já tinha aceitado a minha tia, morreu há muito tempo, já tinha aceitado a minha tia de que ela realmente era inferior. Tem tudo, entendeu? A pregação racista tão forte. E minha tia aqui da Bahia, entendeu? Aí, às vezes, o pessoal pensa que na Bahia não tem racismo. E como tem, também tem muito racismo. Lá no sertão, aqui em Salvador. E o preconceito. Então, em outras palavras, o que eu tenho a dizer sobre o preconceito é isso. Entendeu? Nordestino. Agora, né, nós estamos vendo aí o preconceito de Bolsonaro contra o nordestino. Ao ponto de Lula dizer, se existe alguém com alguma gota de sangue do nordestino, não vai votar em Bolsonaro. Bolsonaro chegou a dizer que gente que vem do Nordeste, em outras palavras, ele diz, deveria não ter vindo, como quem diz, é gente que vem aqui, vem para o Sul, entendeu? Atormentar a vida do Sul, entendeu? Vem agredir a cultura do Sul, e não sei o que é que na cabeça de um Bolsonaro, em linha geral, o que ele quis dizer, mas colocou isso. Lula vem de lá, deveria não ter vindo, como tantos outros, né? Como tantos outros nordestinos, deveria não ter vindo. Mas veio para cá, não é o seu lugar, está fora do seu lugar, é isso que o Bolsonaro quis dizer. Essa semana, como vocês sabem, disse que a votação aqui no Nordeste que o PT teve, que Lula teve, foi em decorrência do nosso atraso, do nosso analfabetismo. E isso não é um fato isolado. Bolsonaro não diz isso isoladamente, porque o preconceito ainda é grande, principalmente no interior de São Paulo, também no Sul, contra o nordestino. A gente deve combater isso dentro da lógica de Gramsci e construir uma nova cultura, né, uma contracultura, né, construir a cultura contra a cultura, entendeu, da futura hegemonia, né, contra a cultura hegemônica vigente. A gente deve fazer isso, mas sempre sabendo que enquanto houver sociedade de classe, nós vamos ter isso. Como é que o indivíduo vai explicar as crises que existem no país dentro da perspectiva burguesa? Ele vai dizer que é a questão racial, que o negro coloca a questão do negro como, né, o negro como inferior, o nordestino como integrante, morador de uma região do atraso, a região dos atrasados, a região dos inferiores, a região da mestiçagem. E há teorias e mais teorias sobre essa questão toda, como a de Nina Rodrigues, por exemplo, que se baseando em César Lombroso, acabava dizendo que a mestiçagem no Brasil, e aí
prepondera no Nordeste, em particular, a mestiçagem, né? A mistura, a descendência de negros, descendência de índios. Ele dizia que essa mestiçagem acabaria fazendo com que o Brasil não chegasse ao nível de uma sociedade civilizada como outras. Graças a isso. Nina Rodrigues dizia isso, se colocava como um cientista, e era de fato um cientista, era um psiquiatra, teve toda uma vida aqui na Bahia, tem até um museu chamado Nina Rodrigues, entendeu? Em homenagem a ele, um museu onde ficaram as cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros até os anos 60. Eu cheguei a ver a cabeça de Lampião, fui lá visitar, uma triste visita, fui lá visitar a cabeça de Lampião, a cabeça de Maria Bonita, Nina Rodrigues. E eles tinham o seguinte princípio: é preciso ver, daí tem o cagaceiro, quando era morto, tem que ser decapitado, porque você tinha que estudar a cabeça para ver pelo perfil da cabeça onde estava o enunciado da vocação criminosa daquele morto. Tinha que estudar a cabeça Lampião, a cabeça Maria Bonita, a cabeça de qualquer indivíduo, entendeu, que fosse considerado, quando ele fosse considerado um marginal, fosse considerado um criminoso. Eles procuravam ver isso, entendeu? No corpo, em determinado perfil da cabeça, você percebe isso, em determinado jeito de andar mesmo, você percebe isso. Era uma teoria que vinha lá de César Lambrot, e que, inclusive, alimentou muito as teses nazifascistas. E essa coisa do preconceito nordestino e a questão do racismo andam junto. O Nordeste, entendeu? Na sua maioria absoluta, mesmo, evidentemente tem algumas diferenças, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, mas, em geral, o nordestino é formado de uma mestiçagem, descendente de negro, descendente de índio, descendente dos cariri, dos canindés, dos paiaiás, do tupi-guarani, descendente de negros. Na sua maioria é isso. Então, o preconceito contra o nordestino é um preconceito que vem associado a essa visão racista. Essas ideologias de dominação, na realidade, são inseparáveis. São variantes, tem alguma diferença, mas no fundamental é a mesma coisa. No fundamental tem, entendeu? Defende o mesmo objetivo, que é defender uma sociedade de dominação, defender a classe dominante, funciona como argumento da classe dominante. Todas as ideologias de dominação vêm por aí, o darwinismo social, entendeu? Certa forma de ser religioso, principalmente baseado em Calvino, que dizia que as pessoas estão predestinadas a ser o que são socialmente. O rico é o que é por predestinação, uma questão de determinação divina, e o pobre, o operário, ele é o que é por predestinação. Aí é a vertente religiosa como ideologia de dominação, como vem acontecendo ao longo da história com as religiões em geral. Evidentemente que há comportamento religioso que, entendeu, diferente também, a gente tem que compreender isso. Na Idade Média, nós tivemos aí a luta dos heréticos, a luta dos albigenses, a luta dos valdenses, a luta dos catarros. Nós tivemos que tinha a sua forma, uma forma revolucionária de ver Cristo. Nós tivemos Tomás Musa, né, contemporâneo de Lutero, que tinha a sua forma de ver Cristo e baseado na sua compreensão de que Cristo queria igualdade, liderou a Revolução de Camponês na Alemanha. Então, tem essa coisa que a gente tem que entender também, que
que há uma vertente religiosa, entendeu? Trabalha com uma teologia de mudança, assim por diante. Claro que não trabalha com método científico, né, como com método dialético, não trabalha com isso, essa é a sua dificuldade, mas de qualquer forma vem por aí. Isso acontece com o próprio budismo, que ao se inspirar no próprio Buda, entendeu? Milhões e milhões de chineses, milhões e milhões de vietnamitas, entendeu? Viu em Buda, entendeu? Uma postura revolucionária, até porque Buda afastou-se da família real, da qual ele fazia parte, da qual ele era filho, afastou-se do pai que era um rei, e foi conversar com as plantas, foi conversar com as pessoas do povo. A islamita também é assim, por acaso, tantos islamitas na pele, a luta contra essa medida. Só um minutinho, Alberto. Companheiro, fecha o microfone, por favor, que está atrapalhando aqui o andamento. Nossa, deu problema agora. Ó, o meu está fechado, mas ele está abrindo sozinho. Ele continua fechado aqui no símbolo e está abrindo, pode ver. Tá. Então, aconteceu também com a cultura islâmica, parte da compreensão de que o que Maomé queria era a unidade do seu povo, todo o povo unido numa mesma comunidade, em toda a Península Arábica. O islamita que tem essa compreensão tem se juntado a marxista, a leninista, a revolucionário de outra postura. Então, tem que se reconhecer isso, que há essa forma de ser religioso. Mas, em geral, a religião tem sido um dos argumentos, né, de dominação da classe dominante. Ao longo da história, ela tem sido isso. Não é por acaso que Marx chegou a dizer que a religião é ópio dos povos. Evidentemente que ele diz isso dentro de uma visão histórica, não numa visão de simplesmente ficar contra Deus e simplesmente nessa agonia, olha, eu estou avançado porque estou contra Deus, eu sou ateu, sou isso ou aquilo. É preciso ser uma visão histórica da religiosidade, fica de entender todo o ateísmo, inclusive um ateísmo pobre, um ateísmo pobre. O próprio Marx chegou a dizer que a religião é o brado dos oprimidos, também colocou isso, é o brado dos oprimidos, o brado dos explorados. Não via a religião assim, como ele entendeu, dentro de uma lógica histórica, como outros ateus ao longo da história viram, inclusive muitos ateus hoje. Não é por acaso que existem ateus reacionários, ateus de direita, porque tem uma visão histórica, acha que ser avançado é simplesmente negar a Deus. Então, para terminar a minha parte, a questão do preconceito está colocado, né, contra o nordestino permanece, a questão, né, associada à questão do racismo, e isso avança, entendeu? Principalmente, tem avançado principalmente recentemente com o avanço do neofascismo no Brasil, liderado por Bolsonaro, que apenas apareceu para liberar o que já existia, esse microfascismo, não, entendeu? Que tá na cabeça de tanta gente no Brasil, uma coisa velha, agora encontrado o seu líder, simplesmente encontrado o seu líder. O microfascismo, que significa o quê? Quando eu chamo microfascismo, significa dizer que o fascismo não se trata de um fascista completo, com todos os princípios fascistas na cabeça, mas que tem ideias fascistas. O microfascismo na Alemanha já existia antes de Hitler. Hitler simplesmente ele juntou essa gente toda essa massa que estava, entendeu, microfascistizada, e juntou essa gente e partiu para aquela barbaridade que assustou, que colocou toda a humanidade para se defender contra ela. Então é isso aí, companheiros, que eu tinha, e companheiras, que eu tinha a dizer
Eu não sei se eu me alonguei muito, às vezes a gente se empolga, né? Axé. Falou, Alberto. Ô, Bacana. Importante aula aqui pra gente, né? E está aberta a palavra aí para os companheiros que queiram discutir um pouco essa questão da xenofobia, a questão do preconceito, o que justifica, ou que tenta justificar o preconceito contra o nordestino, principalmente na região sul, sudeste. Enfim, está aberto. E se algum companheiro quiser falar, o Alberto fez um link que é absolutamente natural, né, entre o preconceito e o racismo, que são questões que andam efetivamente de braços dados. O Aldaci levantou a mão, tem uma mãozinha aí, tem pessoal que já está aprendendo bastante aqui, já levantou a mãozinha aí e tal, vamos aprendendo aí, isso, legal. Aldaci, os 3 minutinhos para considerandos. na verdade, a mestra Elvira tinha levantado primeiro, mas eu acho que ela saiu por aí. Elvira, está aí? Quer falar primeiro? Ela deve ter ido cuidar da cozinha. Não tem problema. Assim que ela voltar, ela fala. Mais uma vez, bom dia aos que eu ainda não falei. Alberto, tem 2 questões que eu penso que ia ser interessante. E o Aldo também, como teólogo, essa aí também é dirigida aos teólogos. A questão de cortar a cabeça. Qual é a relação desse corte de cabeça com a questão da divindade, da espiritualidade, da perda, da separação do corpo, da alma? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós sabemos que no caso do Tiradentes foi esquartejado e a cabeça separada do corpo, claro, colocada em outro canto. No caso de Zumbi, foi assassinado, esquartejado e a cabeça decepada, né? Nós sabemos que lá nos antigos primórdios, quando cortaram a cabeça de João Batista, e a cabeça tinha que ser apresentada no prato. Então, essa questão de corte das cabeças, e eu não sabia que Lampião tinha sido também decepado o corte da cabeça, Lampião e Maria Bonita. Então, é essa relação dessa questão de corte de cabeça daí. Aí. A outra questão é a questão da questão racial. Alberto, como baiano também, falou da questão aí da população afro-baiana. E a gente viu agora, nesses últimos dias aí, que o ACM Neto foi para fazer um bronzeamento artificial para se parecer preto, até para disputar as eleições e colocar na questão da verba, inclusive como afrodescendente, que é uma afronta ao povo preto baiano. Não que ele não possa ter em sua família alguém de origem negra, não é isso. A gente sabe que nas nossas famílias, como o Alberto falou da questão do Nina Rodrigues, a mistura de raças e a miscigenação vai se colocando. Porém, há aqueles que optaram pela luta política, pela questão racial, a defesa do negro, o abolicionista, e há aqueles que eram contra, inclusive, a abolição. E eu penso que nós estamos, neste momento no Brasil, dentro daquela percepção e aquela lógica do abolicionista e os anti-abolicionistas. E há aqueles que estão aí, como agora nós estamos chamando, de afroconveniente. Então, aqueles que sempre optaram pela branquitude, que sempre fizeram a política do massacre ao povo negro, nunca levantaram uma palha em nossa direção e que nos favorecesse, e agora se reivindicam afrodescendentes
E a gente viu aí, teve até um vídeo, para concluir aqui, Aldo, teve um vídeo recentemente aí daqueles que se elegeram se colocando como negros. E é vergonhoso, porque você vê a lista de pessoas colocada como afro-brasileiros, que não mais do que são afros convenientes, ou porque não aparece nem um pouquinho, não tem nenhum traço negroide. Os traços são todos os traços de brancos. A luta política foi a vida inteira por massacre ao povo negro, e agora se coloca. Inclusive, é uma coisa que nós do movimento negro, do movimento antirracista, das entidades, nós temos que questionar isso junto ao Supremo, inclusive junto ao Tribunal Superior Eleitoral, porque é vergonhoso o que esse povo fez. Então é nesse sentido que é a minha fala inicial de como que essas coisas elas se dão nesse processo nosso do Brasil. E a questão do preconceito, é claro que nós já temos isso mais do que latente e sabemos de como é que ele age, como que ele se propaga. Obrigado, desculpa aí. Obrigado, Cita. Mais alguém quer fazer algum considerando? E depois a gente volta no bloco geral, com o Alberto e quem mais puder contribuir também. Mais alguém? Hoje tem uma galera legal aqui. Eu vi que entrou a Iris aqui também, que vi que tem uma galera nova chegando aqui. Que bom. Está aberto. Se você quiser falar, claro, fica tranquilo. À vontade. Kátia, seu microfone está fechado. Bom dia para quem ainda não tinha visto. Realmente, né? Para muitas pessoas, como eu tenho visto, desde criança, o povo nordestino só tem servido como mão de obra barata para explorar, para discriminar. E agora, depois dessa eleição, eles ainda acham que fizeram um favor para o povo nordestino de dar emprego. É uma coisa tão absurda que a gente vê que chega a revoltar. Porque eles vieram, ajudaram a construir o Estado, construíram o país, né? Dão muitas coisas. E eles, que nem, acho que foi o Aldo, não sei quem fez a colocação, se muitos deles são analfabetos, é por causa das condições em que eles viveram até hoje. Então, a gente vê que é uma coisa assim que revolta. A gente tem que lutar contra isso, que nem eu estava falando, quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu me sinto na obrigação de sair à rua para lutar, para a gente conseguir virar votos e acabar com esse monstro, tirar esse monstro e toda a quadrilha dele que está no poder. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque eles também elegeram muita gente a favor deles, mas depois é continuar lutando, mas nós temos que ir à rua sim, porque só na internet ficar passando mensagem para os grupos que pensam como a gente não vai resolver. E mesmo dentro dos nossos grupos, que um dos companheiros colocou: vocês que são bolsonaristas, votem no Bolsonaro, mas não votem no Tarcísio. Gente, que visão é essa? Votar no Bolsonaro e votar no Haddad, o Haddad sozinho não vai fazer nada, porque a lei vem lá de cima. Então, são tantas questões que, se a gente fosse ficar enumerando, colocando, a gente não sairia daqui nem até às 5 da tarde. Mas, realmente, a gente tem que acabar com essas colocações, temos que desmentir. O que o Preto Lindo falou, negócio também do cara se bronzear para dizer
Então, eles estão usando os dois lados, né? Pelo que, né, Adas? Eles estão usando os dois lados. Por um lado, eles criticam, eles espezinham, eles exploraram até hoje, continuam explorando, porque a maioria das pessoas que estão na rua são afrodescendentes, sim, a gente sabe. E, por outro lado, eles estão se fazendo querer passar por negros, né, por afrodescendentes, para conquistar o voto desse pessoal. Então, aí são coisas bem complicadas. E o Alberto também tinha falado da religião. O Bolsonaro foi esperto, né? Ele se aproximou dos evangélicos porque ele sabia que eles já dominavam os seus seguidores, conseguiam fazer lavagem cerebral nesse povo. O Bolsonaro sabia da ambição dos pastores e aproveitou isso para conseguir votos. Eu vou parar por aqui, senão eu não paro de falar. Obrigado, Kátia. São importantes suas reflexões. Mais alguém quer falar? Eu queria fazer uma... Nilson está escrito. Por favor, Nilson. Microfone. Seu microfone está fechado, Nilson. Agora sim. Bom domingo a todos, né? A todos os camaradas e companheiros aí, porque a nossa luta é empurrar carro ladeira acima e de paralelepípedo e chovendo ainda, certo? Nós não tínhamos ideia do quanto o fascismo avançou. Não tínhamos ideia disso. O que eu vou falar aqui não é nenhuma tese de doutorado em ciência política, né? O que eu vou dizer aqui, todo mundo já está careca de saber, né? Que Bolsonaro, ele não é o problema, ele é produto do problema. Né? O Bolsonaro, ele é produto de um terço da população aí que pensa exatamente daquele jeito, né? Que lugar de preto é varrendo o chão mesmo, pegando no pesado, que lugar de mulher é no fogão, é na cama mesmo, e se não aceitar, vai tomar porrada. O Bolsonaro, ele representa essa galera. Né? E eu tenho falado, assim, ou eu tenho observado que desde 2014 o nosso povo lindo tem mostrado a sua verdadeira cara, já desde 2014, né? Eu tinha chegado nessa conclusão, mas eu errei. Na verdade, eu vejo isso desde 1989. Eu me recordo muito bem das eleições de 1989, de que nas escolas, nas reuniões de família, se falavam assim: ai, eu vou votar no Lula, naquele baianinho, naquele cabeça chata, naquele língua presa, naquela coisa feia. Não, eu vou votar no Collor, que é bonito, fala bem, entendeu? Então, eu falo que eu vejo, assim, né, que eu tenho 44 anos e nas eleições de 89 eu tinha 11 anos. De 89 para cá, eu percebo que o nosso povo lindo, né, tem mostrado a sua verdadeira cara, né, que de cortesão não tem nada, que de pessoa de bem passa longe, né, e porque a partir do momento que eu me importo mais se o meu vizinho está saindo com homem ou com mulher, mas eu estou pouco me lixando se tem pessoas passando fome, que não tem onde morar, que não tem emprego, está desalentado, a partir do momento que eu penso assim, rasgo a Bíblia. Melhor eu rasgar a Bíblia, porque de cristão e de cidadão de bem não tenho nada. Mas é isso, né? Desde 89 para cá, o nosso povo lindo tem mostrado a sua verdadeira cara, né? Racista, xenofóbico mesmo, homofóbico mesmo, com ódio a todo tipo de minoria, com aversão aos mais vulneráveis, né? E como eu não peguei a reunião no começo, eu entrei com uns 35 minutos de atraso, eu vou até deixar uma pergunta aí para algum de vocês responderem.
A origem dessa xenofobia contra o povo nordestino não tem a ver com o eurocentrismo daqui do Sul e Sudeste? Eu encerro a minha fala por aqui. Obrigado, Nilson. Legal, boa. Chico. Bom dia. Marcos primeiro. Mas tudo bem. Desculpa, então vamos lá, Marcos. Vamos lá, depois o Chico passa. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Aqui agora estão levantando a mão. Então, legal. Marcos, vamos lá. Dom Marcos. Bom dia. Bom dia, região Brasilândia presente. Somente um apontamento, mais uma pérola que sempre era repetida muito e pararam nos últimos anos. O mineiro é o nordestino cansado, que não chegou em São Paulo, não chegou no Rio, né? Mais uma para o elenco aí das pérolas que é dita e repetida, né, pelo Brasil afora, ou mais aqui no Sudeste e no Sul, né? E uma coisa que normalmente não é retomada e nas reflexões que se fazem do Nordeste é que lá é a origem do Brasil, né? Pelo menos desse Brasil que primeiro foi a terra de Santa Cruz e por aí vai, né? As várias denominações, né? Onde se começou a invasão, onde se começou a posse, né? A tomada de posse dos bens naturais, minerais, humanos, né? Existenciais, culturais, né? Daquele povo que aqui vivia, ainda vive e sobrevive, né? Ontem eu fui pegar medicamento no Jaraguá e passei numa feira livre e tomei um caldo de cana, né? A minha surpresa quando o rapaz que estava junto com a senhora vendendo caldo de cana fala para mim: ah, lá na minha tribo eu já cortava cana. Eu falei: opa, na minha tribo? Peraí, de onde que você é? Como é que é isso? Que tribo que é essa? Ele falou que ele era de Ivaí, no Paraná, branquelo como o Chico, assim, só que de origem indígena. Falou que o pai dele era indígena, nativo, e a mãe ele não soube definir exatamente a origem, né? Mas um dado assim legal de alguém que estava lá vendendo caldo de cana na feira e mencionou isso, né? Minha família, eu sou de uma tribo indígena do Paraná. Alguém que não perdeu pelo menos esse dado, né? Não fui perguntar outras coisas a mais para ver o que ele tinha como pensamento dominante, mas foi algo interessante, né? Então, o nosso Nordeste é a origem, junto com aqui com o Sul, tinha Guarani, lá pela Amazônia, o Centro-Oeste, todo, as várias nações, né? Mas o nosso Nordeste ainda é a origem do Brasil, né? Pelo menos esse Brasil politicamente dividido e organizado, as províncias, as capitanias e por aí vai, né? E uma outra colocação, né? O Nordeste também produziu pelo menos um rei, né? Tem o rei do Baião, né? Os outros reis estão pelo Sudeste e outros lugares do Brasil, mas tem o rei do Baião, né? O Luiz Gonzaga, que levou ou tentou mediatizar aquilo que era a cultura própria nossa, né? Até estava tendo um insight ontem, né? Quantos casamentos são realizados com a vestimenta própria do nordestino, né? Quantos casamentos são com mulheres vestidas com roupa florida, que lembra até um pouco da África lá, né? O colorido, né? Da roupa, do tecido, né? Quantos casamentos são com o homem, o noivo, o marido com o gibão de couro, a roupa própria daquela região, né? Que é tão valorizado nas festas juninas, pelo menos se tenta manter um pouco do que é próprio de lá, mas não tem uma deturpação já com os sertanejos, os universitários e por aí vai. Obrigado, é isso. Fala, Chico. Valeu, mestre. Chico. Alô? Tá. Bom dia, gente. Eu chego atrasado porque eu estava num grupo, no Comitê de Luta contra a Fome e o Desemprego, que pertence lá um pouco ao núcleo do PSOL, PSOL Ipiranga Saúde, tá bom? Também participamos, né, Marco, não sei se você falou aí, do grupo Católicos por Lula, né? Na sexta. Os católicos estão reagindo da linha progressista, né? A esse conservadorismo e a utilização ideológica das religiões, uma vergonha, né? Realmente a igreja deveria ser mais incisiva nisso, né? E combater tudo isso. Inclusive a questão do racismo, né? Eu acho que a questão do nordestino está dentro
da questão racial, né? Os negros são inferiores. E aí, todo mundo que não é branco como eu não sou branquelo, viu? Eu sou branco. Eu fiquei branquelo em 2012, eu peguei uma vitiligo. Então agora eu virei branquelo, cabelo branco, mas eu era moreno, lindo, maravilhoso, com cabelo castanho escuro. Tá bom? Tá bom. Tá rindo, né, Preto Lindo? É isso aí. Mas uma vez meu filho chegou em casa chorando, porque a professora dele de história tinha chamado ele de branquelo, e ele estava chorando porque ele não era branquelo, mas ele era bem mais branco do que eu. E eu casei com uma branquela, filha de alemão, no Rio de Janeiro. Carioca, filha de alemão. Imagina, o Brasil é uma maravilha. Foi o seguinte, e a minha madrinha de casamento, um era japonês e outro era negra, né, Emerice Campos, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Um abraço, Emerice. Um grande abraço. Então é o seguinte, e a minha filha da Águia de Ouro. Então, essa questão do racismo, do preconceito contra o nordestino, está dentro da questão do racial mesmo, né? Então, eu acho assim, sabe? E o branco do sul, nós aqui, é uma questão econômica também, né? É falar que... e depois eu vejo alguns nordestinos defendendo e tal, porque nós ajudamos a construir São Paulo. Olha, se você pegar os nordestinos que estão em cargos de empresas e tudo mais, aqui em São Paulo mesmo, né? Jornalista, na educação, tem uma infinidade de filhos e netos, bisnetos de nordestino aqui que já são paulistanos, né? São gente que se deu muito bem, voltou para o Nordeste e tem empresas, são empresários, são tudo. Então, não apenas ajudou a construir São Paulo, como hoje eles estão em cargos de mando também. Agora, eu falei, Bolsonaro vai perder no primeiro turno porque falou mal dos baianos. Eu tenho um sobrinho e uma afilhada baiana, né, nasceram lá em Salvador. E foi falar mal dos baianos, se ferrou. E agora ele falou mal do Nordeste. Se 20% a mais dos nordestinos votarem no Lula, ou seja, de 60 e tanto passar para 80, nós ganhamos a eleição. Eu acho que o Bolsonaro perdeu a eleição aí, viu? Eu tenho essa esperança, né? Esperança é esperança, né? E do verbo esperançar, vamos para a luta, temos que sair na rua. E se eu fosse nordestino, eu ontem fiz um discurso, sem brincadeira. Eu aproveito, eu vou dialogando com o pessoal da feira, que eu faço feira, né? Eu gosto de comprar alface, gosto de comprar mandioca, essas coisas todas. Eu adoro feira porque é o retrato do Brasil. E aí não sei quem lá, tá vendo o Bolsonaro? Ele já sabe que eu sou do PSOL, que eu estou com o Lula, estou com a camisa do Lula e tal. Aí eu falei, tá vendo o Bolsonaro? Aí eu já aproveitei, emendei e fiz um discurso para metade da feira escutar, sabe? Falei, porque se eu fosse nordestino, eu ia redobrar minha luta. Esse cara machista, homofóbico, racista, desdenha. Agora ele fica querendo ir para o Nordeste, mas ele é um safado. Safado, e falei. Mas ninguém, rapaz, defendeu o Bolsonaro. Eu queria que alguém fosse defender o Bolsonaro. Então, os nordestinos tem aqui. Quantos nordestinos tem aqui? É Pernambuco, Bahia, Mineiro também, Mineiro, cheio de mineiro. Né? E paranaense também, que veio ajudar a construir São Paulo. Eu sou paranaense. Osasco, Campinas, tem milhares, milhões de paranaenses que vieram aqui, de gaúchos que estão cheios aqui, que vieram vender churrasco em São Paulo, quando teve seca no Rio Grande do Sul. Entendeu? Ninguém fala isso, né? Então eu peguei e fiz um discurso. Então, gente, eu realmente não sou nordestino, mas eu tenho um filiado que ele é marxista, ele é revolucionário, a gente conversa o tempo todo, e o tempo todo a gente está trocando figurinha, e me deu mais ainda energia para lutar e não permitir a vitória desse fascista, miliciano, safado, falso cristão, que o capeta o tenha quando ele morrer, se é para quem acredita em capeta. Muito obrigado. E lembrando hoje, para terminar, viu, Aldo? Hoje é dia da execução de Che Guevara, 9 de outubro, não foi 8 não, viu? Foi preso dia 8 e executado dentro de uma escola no povoado de La Higuera, em Vale Grande, Bolívia.
Nós estamos com vergonha de falar de Che Guevara. Eu sou um estudioso de Che Guevara. Eu tenho mais de 10 livros dele, está aqui em cima, na minha estante, mais de 15 revistas, vários documentários de Che Guevara. Eu nunca vi Che Guevara, né, com atitudes nem machistas, nem racistas. Pode ser expressões da cultura que tínhamos na época, ainda temos, mas ele nunca tomou, como revolucionário, atitudes nem racistas, nem homofóbicas e nem machistas. E tem gente da esquerda que fala isso, e eu discuto a hora que quiser, com os meus livros na frente, dizendo aonde tem aí uma atitude desse aí. Né? Ah, porque ele mandou matar gay, ah, porque não sei o que lá. Bom, é outra história. Che Guevara, viva a revolução, a luta contra o imperialismo está dentro disso tudo, e Che Guevara, viva sempre, viva a revolução. Obrigado. Ô, Chico, mais alguém quer falar, companheiros? Boa, boa, gostei do lembrança do Che. Vou passar por... O Ney pediu a palavra. Ney, por favor, Ney. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Então tá bom. Eu tava escutando aqui e Nordeste é aquela coisa meio mágica, né? E eu tava lembrando aqui de umas conversas em sala de aula. Já abro a câmera aqui. E tem momentos, né, porque eu sou professor de geografia, e tem turmas que a gente fala exclusivamente de algumas regiões, né? Região seja do IBGE ou do Geoeconômico. E quando eu chego na parte do Nordeste, uns alunos meus chegam até a perguntar: nossa, professor, por que você fala do Nordeste assim, com tanta empolgação? Eu falo assim, exatamente que Nordeste, eu falo assim dessa forma porque foi ali que nasceu o Brasil, foi ali que, com toda a miscigenação, nasceu, né, o povo brasileiro. Né? Então, que as demais regiões têm que ter um grande respeito pelo Nordeste, pelo fato de que foi o berço, né? O berço mesmo ali de toda uma cultura que nós temos hoje, toda uma mescla, né, é uma mescla histórica, né? Porque o Nordeste também representa uma parte do que é a própria Europa também, né? Então, eu sou mineiro, né? Mas eu já estou aqui tanto tempo em São Paulo que eu já sou mineiro apaulistanado, né? Mas também agradeço muito o Nordeste porque de lá é a origem da família da minha esposa. E me deu um presente, né? Que é a minha esposa. Então, tem mais a que agradecer o Nordeste. Mas voltando, pensando aí no que o pessoal falando aí, né, das reportagens, Bolsonaro. Gente, eu já estou até com. Eu não quero nem pronunciar mais a palavra Bolsonaro, que parece dar uma urticária aqui na garganta, né? É uma pessoa que, assim, realmente nunca deixou de fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Falou que ia ser tratar as pessoas dessa forma e trata mesmo, né? Só que o mais importante que a população deveria pensar é o seguinte, né? Que eu comentei sexta-feira, a gente estava em conselho do estado, e aí dois professores que eu não sei de onde que eles tiraram essa ideia de votar. Eles votaram no primeiro turno no Bolsonaro. Bom, vocês conhecem vários que fazem isso, né? E aí, eu conversando ali, né? Depois que passou a nossa turma, eles vieram conversar comigo. E aí eu tive que fazer todo um retrospecto daquilo que Hitler utilizava da retórica dele, né? Da tal de pátria, Deus, família, né? E é exatamente o que o camarada se atribuiu. Então, quer dizer, ele tem todo aí um desenho do que é o nazismo mesmo, né? E ele, com certeza, ele se alimenta dessa postura nazista. E aí, com certeza, tem parafuso solto. E aí, eu estava conversando com eles e um veio me falar e falou: Ney, de tudo isso que você me falou, agora sim eu voto no Lula. Então, quer dizer,
às vezes, uma conversinha do lado ali com o outro acaba conseguindo, assim, mesmo que seja uma gotinha, né? Mas o que que é o oceano ser uma gota, né? É uma gota a menos. Então, de grão em grão, a gente vai conseguindo fazer alguma coisinha. Então, mais do que isso, é o que eu estava conversando, inclusive, aqui com a minha esposa, as pessoas não estão pensando no Senado, não estão pensando nos deputados, porque é tão importante saber quem é o senador, quem é o deputado que vai entrar lá, porque são eles quem vão fazer toda uma votação, né? Então, o presidente, o Lula vai ganhar, isso é certeza que vai ganhar, né? Com todos os perrengues que vai ser passado. Só que o Bolsonaro ele vai sair perdedor de uma eleição para presidente, porém vitorioso com a bancada que ele colocou lá dentro, né? Então, Lula vai ter muita dificuldade. Então, para as próximas eleições, o mais importante é tentar conscientizar um povo de quem é, né? Quais são os senadores, quais são os deputados que devam ganhar, né? Porque quando eu olhei a lista e vi Flávio Bolsonaro lá com aquele mundaréu de votos, é inadmissível, né? Então, tá faltando uma conscientização política muito grande Eduardo. dessa população. Estou encerrando por aqui, gente. Não, é só o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito aqui em São Paulo. Eduardo Bolsonaro, veio o Flávio na cabeça, mas é o Eduardo. Bom, é a corja, né? Filho de coisa ruim ali. Eu encerrei por aqui, tá? Seu microfone está fechado, ó. Opa, muito obrigado, Ney. Pô, obrigado, Ney. A Nilson também já lá dando. Aí eu já percebi logo que estava truncado aqui. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Val, Eu quero. pois não, para falar. É só um adendo, agregar o que o moço acabou de falar sobre as escolhas dos deputados e senadores, como que São Paulo elege um senador que o Lula gastou 30 milhões para ele plantar feijão no espaço, e ele não teve a coragem de ir na TV, em lugar nenhum, desmentir que a Terra era plana, ou falar a favor mesmo da vacina. Então, como que o ministro da Ciência e Tecnologia se cala dessa forma e a população vota nesse cara? Então, a consciência política é um negativo, porque zero eu acho que é muito. É só isso. Bacana, Val. Boa, boa. Bem lembrado essa questão aí que você levantou. Gente, vamos abrir na câmera aí que dá para poder também tirar uma foto legal da presença nossa aqui hoje. Eu não sei quem está cuidando disso, eu não vi a Rose por aqui. Por enquanto, quem puder tirar aqui, que tiver aí no seu computador, fazer um print seria legal, né? Fazer registrando aqui a presença, mas se conseguir abrir a câmera, melhor ainda. Bom, antes de passar para o Alberto, queria fazer dois considerando. Primeiro que foi bem lembrado pelo Marcos aqui, essa concepção que eles têm também dos mineiros, que é o nordestino cansado. Também é uma forma de preconceito com os mineiros, e precisa também falar dessa questão que é um preconceito permanente, né? Essa semana fiquei muito preocupado, porque eu sempre compartilho meus vídeos com as pessoas que eu recebo. Aí um jornalista da rádio Millenniums FM, ele ligou. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, nós estamos recebendo vídeos que falam mal do nordestino, e amanhã vai ser o dia do nordestino. Você falou isso, senhor. E aí eu queria saber se foi o senhor que fez, porque nós vamos encaminhar para a justiça, porque é crime. Eu falei, mas olha, eu acho que eu não fiz isso não, entendeu? Ele falou, não, tem dois vídeos, um veio com o seu número do telefone e outro é de outra pessoa. Eu falei, olha, o senhor poderia me mandar o vídeo para me dar uma olhada aqui que eu fiz de errado, ou se alguém está usando meu WhatsApp para poder divulgar coisas errôneas e tal. Aí ele me mandou.
Na verdade, eu mandei para ele, como mandei para muita gente, o vídeo que começa "Cale a boca nordestino". Não sei se já viram esse vídeo. Alguém já chegou a ouvir, ver e ouvir? Cale a Sim, eu boca. vi compartilhando. ouvi. Muito Cale a boca bonito. nordestino. Aí ele falou, aí eu falei, mas rapaz, você tem certeza que esse vídeo que vocês estão. Ele falou, que o pessoal tem ligado, que tem um fã-clube dessa rádio, tem milhares de pessoas do Brasil todo, viu? É uma rádio que dialoga nacionalmente, eles fazem o cruzamento de transmissão com outros estados, enfim. Eu falei, mas vocês assistiram até o final, ouviram até o final o vídeo? Ele falou, olha, eu não ouvi, professor. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você ouça até o final, aí depois a gente conversa. Aí ele ouviu e falou, nossa, professor, de fato você tem razão, o vídeo não... Ele começa com essa narrativa, mas ele não termina, ele enaltece a figura dos nordestinos de uma maneira geral. É um vídeo fantástico, viu? Claro que eles negaram ali, que eles não colocaram a influência dos baianos, né? Principalmente dos cantores, mas ele cita a família Caymmi, enfim. E aí, na sexta-feira à noite, eu estava em casa e aí eles estavam com o programa no ar e me colocaram no ar. Falei uns 30 minutos. Eu tenho a gravação depois, se alguém quiser, eu mando. Eles reconhecendo o erro deles de ter né, me abordado com relação a essa questão e pediram desculpa, mas aí me passaram a palavra, eu falei uns 30, 40 minutos na Rádio Milênio e veio comentário todo canto, até lá da minha terra do Ceará. Eu falei, eu sou nordestino, sou do Berço Santo do Ceará, nasci lá, né? Sou migrante, né? Enfim. Mas eu queria dizer isso, depois quem quiser ouvir o inteiro teor dessa entrevista, dessa polêmica, que acabou sendo importante para abrir o debate, né, na própria canal da emissora, eu mando para vocês. Tanto o vídeo quanto a reportagem que a rádio fez, a Rádio Milênios. Mas eu queria dizer para vocês que eu tenho estudado um pouco sobre essa situação. Eu tenho sido procurado por algumas companheiras, tem uma jornalista aqui do ABC, que está propondo que nós possamos escrever um livro sobre isso, porque eu levantei a ideia do conceito da diáspora nordestina, né? Porque tem a diáspora dos judeus, a diáspora africana, que é a dispersão dos africanos pelo mundo, não é dispersão no sentido, né? Mas é a condição de ser forçado, né, a sair do seu território, aí também entra o debate da territorialidade, e ir para outros lugares, né, forçadamente, por condições econômicas, por condições das mais variadas. E a diáspora nordestina, eu levantei esse debate, que eu faço parte da segunda diáspora nordestina, que foi a partir da década de 50, movidos pelo chamariz das grandes empresas multinacionais no Brasil. Então há um grande deslocamento, êxodo, há um grande deslocamento para outras regiões, né? E aqui nós somos vítimas de toda e qualquer forma de preconceito, né? Mas eu concordo com o Alberto de que isso está dentro de um conceito geral, que é o conceito da opressão de classe. Porque por mais que insistamos nesse debate, é um debate concreto, né? A Bahia é o lugar onde reagiu desde o começo a invasão, né? Você tem que a Bahia ali não foi, os nativos não aceitaram de bom grado aquilo que fizeram, a forma por onde aportaram, onde chegaram. Não, eles fizeram todo um trabalho, inclusive no processo histórico você tem relatos e mais relatos desse povo reagindo contra aquela forma de opressão. Mas eu passo para o Alberto, para que ele possa, então, em base às considerações feitas, perguntas feitas, que ele possa fazer os considerando para nós ir. E aqui, encerrando um pouco essa conversa nossa, porque nós temos que dedicar um tempo maior para ganhar as ruas e ganhar voto para o Lula, porque
Eu não acho que a eleição está ganha. Eu acho que nós estamos tendo muita dificuldade para eleger o Lula, de um lado, e do outro lado, para eleger o Haddad de São Paulo, também é uma luta extremada, que eu acho, inclusive, mais difícil do que eleger o próprio Lula, de uma maneira geral. E sobre essa questão da cultura dos nordestinos, eu queria depois passar para vocês, como disse o Marcos, nosso rei, o rei do Baião, né? O Luiz Gonzaga. Claro que o Luiz Gonzaga era uma figura, tinha muitas contradições, mas algumas letras que eram escritas por outras pessoas tem melodias, tem músicas fantásticas. E eu diria que o hino nosso, nordestino, é a música Triste Partida, que é a poesia do Patativa, que é belíssima, que vale a pena você ouvir a música, principalmente cantada por Luiz Gonzaga, o quanto de sofrimento e sentimento tem naquela música, tá bom? Alberto, é com você. Depois eu vou... Aí estou vendo mãos levantadas, não sei se as pessoas deixaram de apagar a mão levantada, ou mais depois nós podemos concluir para ver se sobra alguma pergunta, alguma consideração final. Alberto? É para depois ver. Tá. Bom, eu acho uma coisa interessante que todo povo, toda etnia, né, todas as regiões gostam, têm orgulho da sua cultura. Mas isso sempre, entendeu, dentro de uma linha de respeito às demais culturas. Eu, nordestino, né, criado ali, ouvindo Luiz Gonzaga, Jaque do Pandeiro, dos bailes de sanfona de 8 baixos, dançando ali, todas as músicas, todas as canções de Gonzaga. Depois, lá trabalhando na roça, cantando a minha chula, cantando meu coco, lá nas nossas rezas da região, sob a influência indígena, sob a influência negra, com o samba, inclusive, o samba do meu sertão, inclusive, tem uma marca no jeito das pessoas dançarem, a marca do índio, associada à marca negra, à marca africana. Eu que venho dessa cultura, eu tenho um profundo respeito pelas demais culturas. Não é por acaso que, ao trabalhar no interior de São Paulo, eu acabei, inclusive, gostando da cultura local, por exemplo, no que se refere à chamada música caipira. Eu gostava de Nick Novo, Zique Zeca, Palmeira e Piara, Vieira e Vieirinho, Carreira e Carreirinho. Eu gostava dela. Eu dançava no terreiro do café, eu dançava a canção dessa gente. Tinha todo um... Eu me lembro de uma canção de Zique Zeca, muito interessante, ali, inclusive, me chamou a atenção para a questão de classe, em que ele dizia lá nos seus versos, diz: a cana está panchada, não vem perto de mim não, você está sujado de terra suja no chão. Veja com quem está falando, veja a sua posição. Aí a enxada responde: de fato, eu vivo no chão, mas para dar o que comer e viver, e entender, e viver o meu padrão. Eu vi essas coisas que me despedem, ali tirado das canções da caipira. No Paraná também, ali também é uma presença significativa no norte e nordeste do Paraná, da música caipira. Sem falar do cancioneiro gaúcho. O país é isso. Que respeitemos todas as culturas. Porque isso é o nosso povo, culturalmente falando. O importante é detectar o que tem de novo, o que tem de inconformismo nessas culturas. Isso que é o mais importante, o que tem de inconformismo nisso. Inclusive, mexe um tanto com a nossa consciência social, com a nossa consciência de classe. Isso é que é o mais importante.
Isso não vale na relação com todas as culturas. Há pouco eu falei do budismo, há pouco eu falei do cristianismo, há pouco eu falei do islamismo. Todas as culturas, ela não tem um caráter absoluto. Todas as culturas trazem algum cerne de inquietação. Não é por acaso que na China, ou que entre os intelectuais chineses, existe o seguinte debate. O que é que tem a velha cultura chinesa que a gente pode trazer, que pode acrescentar, percebe, as mudanças que queremos para o país, as mudanças que queremos para a própria humanidade. Existe esse debate na própria China, com todos os problemas que a China tem. Em relação ao que o Preto Lindo colocou, em relação ao corte de cabeça, eu não tenho conhecimento assim dos argumentos assim religiosos para no caso, por exemplo, do corte da cabeça de Lampião, porque a polícia tem o seguinte critério: você matou um cangaceiro, tira a cabeça dele. Porque ali tem uma ideologia, ali que está a expressão do mal, ali que é através da cabeça dele que você pode. Quando o Lampião foi assassinado, Maria Bonita e mais 30 e poucos lá na toca do Angico, imediatamente tomaram essa providência, vamos decepá-lo. E levaram as cabeças para o Nina Rodrigues. Dentro dessa lógica, é preciso estudar essas cabeças, baseado na teoria de César Lambrosio, porque essas cabeças, através dessas cabeças, a gente descobre o mal. E uma das coisas que estava colocada é a perspectiva racista. Estava tudo junto aí, a perspectiva racista. A cabeça daquela gente mestiça do Nordeste, a cabeça de Lampião, a cabeça de toda aquela gente. É uma cabeça que traz ela mesma, pelo jeito que é a testa, o jeito que é o pescoço, ela mesma enuncia, entendeu? O germe criminoso, o caráter criminoso, entendeu? De Lampião e de tantos outros, como Lucas da Feira, por exemplo. Lucas da Feira, por exemplo, tinha isso, era um negro revoltado que fez uma luta em Feira de Santana contra a escravidão, tornou-se bandoleiro, mas dentro dessa lógica da escravidão, e também era visto como um indivíduo que poderia ter na sua pele, no seu nariz, no seu rosto, poderia ter o germe da violência, o germe do crime. O caso de ACM Neto, ele sempre se disse branco, ele sempre se confessou branco. Agora, de repente, aproveitando o movimento negro, aproveitando todo que é um trabalho que tem dado os seus frutos, evidentemente, está aí o movimento no país, ele se declarou pardo. E aí virou objeto de arrelias. Porque numa Bahia que tem 70% de origem descendente de africano, sendo que Salvador chega a 85% ou até um pouco mais, ele falou: é por aí que eu vou ganhar as eleições, entendeu? É por aí que eu vou combater o petismo, o lulismo, é por aí que eu vou. Mas, pelo que se sabe, ele se deu muito mal por aí. Não se pode atribuir a essa posição dele o fato de ele estar perdendo as eleições aqui, porque o PT já está aqui há 16 anos, mas isso foi trabalhado, foi colocado, virou objeto de gracejo aqui na Bahia. Agora, é evidente que uma coisa que tem que ser colocada é que eu sempre faço questão de repetir isso, que é a questão da raça, a questão sendo colocado, deslocado da questão da classe, não chega a grandes resultados, não. É alguma coisa? Porque na medida em que você faz com que o indivíduo não tenha preconceito contra a pele dele, contra aquele povo, evidentemente que isso é um avanço.
Mas sem a consciência de classe, o indivíduo pode dizer: eu não sou racista, mas eu vou votar, por exemplo, num cara de direita. Há, inclusive, dados que a maioria dos negros eleitos são do PL. Eu li há poucos dados, é uma questão a ser confirmada, e que o PT ficou em 4º lugar na eleição de negros. Por quê? Pode ser que muitos desses negros tenham uma consciência até antirracista, mas não avançou para a consciência de classe. Votou contra si como classe. Votou contra si como raça e votou contra si como classe. Significa dizer que foram eleitos muitos negros, contra a maioria negra do país, que é a maioria do proletariado brasileiro. Muitos negros votaram contra a maioria dos negros, porque a maioria dos negros, dos descendentes de negros, compõe a maioria da classe trabalhadora brasileira. Essa coisa também é bom repetir, vale para a questão da mulher. Eu não tenho dado ainda, mas a maioria das eleitas são mulheres de direita, contra a maioria das mulheres. Contra a causa das mulheres, que é a de ter os mesmos direitos que têm os homens na sociedade. Então, essa questão de consciência de classe, a questão do combate ao racismo, tem que ser colocado como, entendeu? Como uma questão de classe. É uma questão de classe. Até porque o racismo é uma ideologia de dominação. Sem uma sociedade de classe, não haveria racismo. O racismo nasceu numa sociedade de composição de classe. Nasceu dos escravagistas. O racismo nasceu daí. Em qualquer parte do mundo, ele só apareceu na medida em que se passou a ter uma sociedade de classe. E uma classe, a classe dominante, entendeu? Tratando o seu explorado como ser inferior. O racismo vem por aí com uma série de outras ideologias, de campo religioso, não vem daí. É preciso sempre a gente estar atento para a questão da origem. A questão do preconceito contra o nordestino. O nordestino, entendeu? Não pode estar desligado do preconceito que o dominador tem contra o operário, contra o seu explorado. A quase totalidade dos nordestinos veio para o sul do país, veio para o sudeste, veio para o sul do país, para se tornar operário do campo, trabalhador salariado do campo como eu, e depois também na construção civil como eu, e como tantos outros. E aí o preconceito de cara, um preconceito de classe. O operário, segundo a classe dominante, é um ser inferior. Tanto que o vencedor sou eu, não é ele. Sou eu que tenho o domínio das coisas, não é ele. Sou eu que tenho meio de produção, não é ele. E aí as teses podem ser o falso científico, a falsa ciência para explicar isso, pode ser a religiosidade dentro de uma perspectiva mais ou menos calvinista, e assim por diante. Eu acho que essas questões têm que ser sempre colocadas. Outra coisa que tem que ser colocado, como dizer isso para as massas, para o povo, aí é uma questão de aprendizagem, entendeu? Da militância. O preconceito divide a classe trabalhadora. Quando um operário vê um operário branco, vê um negro como inferior, ele está fazendo um jogo contra a sua classe. E isso divide a classe trabalhadora. Já pensou a classe operária de São Paulo, vendo o nordestino, vendo o operário nordestino como inferior? Aí está a divisão, imediatamente, se a priori. Como a gente vai dizer isso no nosso trabalho de contracultural, contra a cultura dominante, como dizia Gramsci? Como é que nós vamos fazer isso? É uma questão de criatividade que às vezes a gente nem tem, mas precisa ter. Ou como dizia Chaves certa vez, ou a gente cria, ou a gente é derrotado.
ou a gente cria, ou a gente é derrotado. Como dizer isso para o povo? Como fazer esse trabalho? Entende? Mais ou menos eu coloquei aqui um pouco também do que disse Kátia. Um companheiro colocou a questão do eurocentrismo. Claro, se a gente entender esse conceito, tem até um intelectual argentino que ele coloca isso, Fernando Ramos, ele coloca a questão do eurocentrismo, como essa coisa está presente, e ele coloca a questão a questão esqueci a expressão agora, a descolonização cultural, ele coloca isso, a forma de você tirar o que a Europa colonialista nos trouxe, entendeu? E nos impôs a partir do contato com o indígena, ao trazer o seu Deus, o que disse o europeu, como todos nós já sabemos. Estamos trazendo um ser superior, entendeu? Impondo a um agente, percebe, que um agente de um ser inferior. Agente de Tupã, agente de Araci, agente de Jaci, isso é um agente, isso não é nem gente. Isso não é nem gente. Bartolomé das Casas foi o primeiro, em 1531, por exemplo, em termos de domínio espanhol, dizer, olha, o índio é gente. Porque o europeu dizia, não é gente. Gente somos nós, estamos trazendo aqui algo superior, o nosso Deus é superior. Claro, quem quer dominar, evidentemente, todo argumento é de que os seus valores, o seu Deus, a sua ideologia é superior. E essa presença do que a Europa nos trouxe, evidentemente, isso está colocado na sociedade latino-americana, está colocado, isso, evidentemente, nesse cientismo é importante a gente falar, entendeu, da questão do eurocentrismo como uma questão presente nas ideologias, inclusive na cabeça, entendeu, da maioria dos explorados, e que aceita isso como passivamente, ainda não tem consciência do combate a isso. Mas a Europa, evidentemente, é preciso ter cuidado também, não é só isso. A Europa criou, entendeu? Criou pensamento, não só no tempo da burguesia, evidentemente, no tempo da burguesia criou pensamentos novos, muito avançados para a época, revolucionários na época, dentro da perspectiva burguesa, como da Europa veio Marx, da Europa veio Engels, da Europa veio Gramsci. A Europa tem pensamentos universais de transformação do mundo. Então, quando a gente fala, é preciso combater o eurocentrismo, precisa ver o que é eurocentrismo, entendendo como eurocentrismo é a presença do dominador aqui no continente. Seja o espanhol, seja o português, seja o inglês, seja o francês, seja o holandês. Com a sua ideologia de dominação, tem que deixar claro isso. Senão fica uma grande confusão. Da Europa não temos que tirar nada. Tem gente até que fala no marxismo regional. Uma coisa é o marxista compreender as culturas, trabalhar as culturas, trabalhar a história, a singularidade de cada país, a particularidade de cada país. Outra coisa é você até mesmo romper com um método. É preciso ter cuidado com isso. Isso é a minha visão. Claro, há outras concepções sobre isso. Em relação ao preconceito com o nordestino, repito, nordestino, a partir dos anos de 40, a partir de 50, ele se tornou quase que preponderantemente, eu não tenho citado, a classe operária, por exemplo, de São Paulo. Tinha uma base ali no Brás, de origem italiana, que formava a maioria nos anos 30, nos anos 40, mas que com o tempo foi perdendo espaço. Com o avanço da indústria em São Paulo, entendeu? A necessidade de mão de obra nordestina, a necessidade, porque não tinha mão de obra em São Paulo, tinha uma carência enorme de mão de obra com o avanço industrial dos anos 40, começo dos anos 50. Precisava da mão de obra nordestina. A mão de obra nordestina veio para salvar a indústria, paulista. Veio para isso. Formou ali o grande projeto, entendeu?
acabou se tornando aí, eu não tenho esses dados, entendeu? Praticamente uma maioria aí, junto com os mineiros, uma maioria de trabalhadores assalariados, compondo a classe trabalhadora brasileira. E aí o preconceito contra o nordestino, e o preconceito contra o operário, e o preconceito essa racial, tudo isso andou junto. Tudo isso ficou junto. Eu me lembro, inclusive, esse preconceito começou avançou dentro, no meio dos trabalhadores. Nós tínhamos preconceito uns contra os outros. Eu me lembro que o colono, por exemplo, lá no Paraná, o colono lá de Cornélio Procópio, lá da roça, lá do Cafezal, a gente chamava ele, olha o preconceito, pé de ferro. E como ele não saía dali, ele era obrigado a ficar ali ganhando qualquer coisa, porque ele tinha família, a gente chamava pé de ferro. Ele chamava a gente, o pé de ferro chamava a gente, e esses baianos aí? E assim vai. Era uma coisa... Inclusive diziam, no tempo que surgiu a lambreta, aquela espécie de um pequeno motocicleta, entendeu? Motocicleta não... É espécie de... A lambreta, vocês lembram da lambreta? Alguns aí lembram da lambreta. Ele dizia que a lambreta de baiano era britadeira, aquele que você usava ali na rua, fazendo aquele barulho enorme entendeu? Para assaltar a rua, para cortar pedra. Dizia que aquilo era a nossa lambreta, a nossa... Deve surgir a televisão era, de baiano era janela de trem. Mas tudo isso encerra num preconceito de classe. Tudo isso acaba desembocando, acaba, em resumo, em síntese, entendeu? Se expressando como um preconceito de classe. Acaba nisso, evidentemente, que ninguém vai dizer que não existe o preconceito contra o nordestino rico. Mas esse preconceito até não é tão forte como o preconceito contra o nordestino que chega ali falando, entendeu? Com o seu jeito de falar do sertão, da caatinga, e assim por diante. É lógico que quando eu falo do Nordeste, eu prefiro falar como eu falo, entendeu? Das expressões culturais do povo brasileiro em geral. Não precisa, eu acho que não há necessidade de a gente falar, porque nós estamos falando de um Nordeste de Arlindo Rego, de Graciliano Ramos, de Raquel de Queiroz. E nós estamos falando do Nordeste com a sua riqueza cultural. Mas eu não digo isso para, entendeu, deixando de valorizar, de dar o verdadeiro significado que tem as outras culturas, como a cultura paulista, principalmente no interior de São Paulo, a cultura gaúcha, a cultura, entendeu, paranaense, a cultura do Sul, a cultura do Norte. Esse é o nosso país. Esse é o nosso país. Então, eu já falei um pouco sobre o eurocentrismo. E a questão e nós estamos num momento de que, só para terminar, e como nós temos aí o líder de todos os preconceituosos do país, principalmente aqueles preconceituosos com ideias fascistas claras, e às vezes o indivíduo tem ideias fascistas e não percebe. Ele não sabe. O microfascista, ele não sabe que ele é fascista. É por isso que o intelectual da Venezuela chamava a desenvolver esse conceito do microfascismo. Que são aqueles indivíduos que têm ideias fascistas. Isso pode estar na maioria da população. Na Alemanha de Hitler, já estava na cabeça da maioria da população o microfascismo. Na medida em que surgiu um Hitler, ele mobilizou essa gente toda. Mobilizou essa gente toda. Todos os microfascistas e todos os fascistas. Inclusive, em cima de uma enganação, porque ele foi a partir de um partido criado por um operário, por um ferroviário, foi a partir desse partido que Hitler deslanchou. Ele aderiu a esse partido e depois tomou conta dele.
usando conceitos como socialismo, assim por diante. Mas Rita não inventou, não foi Rita que inventou as ideias fascistas. Ela vinha já há muito tempo caminhando na Europa, desde que a burguesia foi se tornando cada vez mais contra-revolucionária, saindo do seu passado revolucionário, as ideias fascistas, elas foram, entendeu? Até chegar a um ponto, percebem, que foi possível que elas adquirissem um caráter estrutural, um caráter orgânico, generalizado. Até o momento que surgiu uma liderança, isso só foi possível numa certa fase do capitalismo, uma liderança que, olha, para combater a classe operária, o melhor caminho é o fascismo. Inclusive, é interessante a gente colocar o seguinte: hoje a tendência do mundo é você ter a esquerda de um lado e o fascismo do outro. Até porque com a burguesia, com as suas crises, está colocando a sua democracia, entendeu, em situação complicada, em situação de descrença. A sua democracia está se desmoralizando junto à população cada vez mais. E aí, qual é a tendência? Qual é a resposta para isso? Ou se avança para uma democracia, para uma democracia revolucionária, para uma democracia de novo tipo, se avança para o socialismo, ou se avança para o fascismo. Nesses momentos de crise, a tendência são essas duas posições se colocarem. Toda aqui na América Latina, toda a nossa disputa está sendo com os setores extremistas, com o fascista, com o Uribe na Colômbia, com o chimorismo lá no Peru. É uma tendência que está colocada hoje para o mundo, entendeu? Como resposta, em consequência, vamos colocar assim, da crise do capitalismo. A crise do capitalismo sempre vira isso. Inclusive, é quando cresce a xenofobia. Olha como cresce a xenofobia com a crise do capitalismo. Os indivíduos que não têm consciência nenhuma com as suas concepções meio fascistas, já sei o que é isso. O problema, a solução é evitar o imigrante. Ele está trazendo problema. Está o desemprego aí, e ele vem para cá para tirar emprego da gente. Vem o nordestino para São Paulo para tirar emprego da gente. A crise do capitalismo. E isso, evidentemente, essa posição, tipicamente fascista, ela tende a crescer na sociedade. Se a esquerda não tiver uma resposta para isso, e a esquerda tem um problema hoje no mundo, ela não existe um partido revolucionário no mundo hoje. Praticamente não existe. Um partido revolucionário percebe que passa essa disputa. A esquerda, evidentemente, ela vai fazer essa disputa com o fascismo com limitações. As suas incompreensões, sonhando em recuperar a própria democracia liberal burguesa, entendeu? E vai por aí afora. Não é por acaso que a esquerda no Brasil fez inclusive uma aliança aí, trouxe Alckmin, que não traz voto nenhum, que como candidato a presidente da República teve 5%. Mas a esquerda, ela vem, evidentemente que ela tem lá os seus equívocos. Mas a tendência que eu vejo, aí na Itália ganhou uma fascista, na Suécia avançou, na Polônia, na Hungria, toda a disputa aqui na América, com esse setor chamado de extrema-direita, que na realidade é o neofascismo, assumindo as características das diversas regiões. Com a crise atual do capitalismo, a tendência é essa. Que resposta tem um indivíduo de direita para a sua crise? É o preconceito, é o racismo. É o dizer que a gente que vem da África vem contaminar a sua sociedade. Vem disputar emprego, vem criar problemas. É dizer que o árabe faz isso. Em termos de Brasil, é o equivocado
É o equivocado de São Paulo, o preconceituoso de São Paulo, que eu não acho que é a maioria dos paulistas, o preconceituoso do São Paulo, o preconceituoso do Rio Grande do Sul. Dizer que é o nordestino, ele vem para cá, é dizer que é o haitiano. É dizer que é o haitiano. E vai por aí afora, não tem outra. São esses dois caminhos que estão sendo colocados hoje. De um lado, o fascismo, com as suas trabalhando com o emocional das pessoas, com aquilo que o pessoal chama de pós-verdade, que hoje está moda esse termo, que você trabalha, passa por cima da verdade, através do emocional, você passa por cima dela e leva as pessoas para o emocional. Por exemplo, o fascismo diz, olha, sabe o que acontece? Eu tenho uma solução simples, vamos fazer uma carnificina lá na favela. A gente vai matando todos os inimigos. Faz uma matança lá. Primeiro que ali só tem pobre, ali tem pobre, negro, entendeu? Os delinquentes estão se protegendo ali e vamos fazer uma carnificina lá. É simples, a gente faz uma matança. Trabalha com isso, Francisco. Trabalha com esse lado emocional. Esse nordestino, esse não sei, e vai assim desenvolvendo todas essas coisas. De repente, você olha, qual é o resultado? A eleição de Bolsonaro. Como a eleição do Uribe na Colômbia. Como a eleição de Simone, que chama ela, lá na Itália. A coisa vai por aí. Então, ou a gente avança para apresentar um novo modelo de democracia, uma democracia com outro conteúdo de classe. Entendeu? A proposta a colocar são essas duas. Há uma crise. Você vê nos Estados Unidos, o Trump ganhou as eleições lá, ainda está fortalecido, pode voltar a ganhar. Há pouco dia eu mandava para a campanha de Lula, eu mandava Lula, fale. O cara que ele não vai me ouvir, eu mandei para o zap dele. O pessoal não vai ouvir a gente, porque o pessoal está lá. O pessoal não tem uma campanha, não vai ficar ouvindo alguém que teve apenas uma experiência aí de vereador e do movimento social, não vai ouvir. Mas eu mandei. Lula, fale para a classe trabalhadora. Está muito preocupado em falar aí para agradar. Eu quero que o banqueiro não se assuste, eu quero que o agronegócio não se assuste, eu quero que não sei o que da Fiesp não se assuste. Eu falei, fale para a classe trabalhadora de onde você veio. Fale para ela que elege. É ela que elege. É a votação, quem tem a maioria da votação é o povo, é a classe trabalhadora. Fale para ela. Apele para ela, apele para onde você veio. Ao invés de ficar nessa disputa aí, se é católico, se é evangélico, entrar nesse jogo, que é um jogo que serve para Bolsonaro esconder o seu verdadeiro projeto antipopular. Esse jogo é muito bom que a burguesia sempre usa. Fica falando de costumes, para esconder o seu projeto. Projeto privatista, de destruição dos direitos da classe trabalhadora, de prestigiar cada vez mais o capital financeiro. Esse projeto não pode aparecer. Eu vou fazer a discussão no campo, eu vou fazer uma discussão religiosa. Eu vou discutir a questão do aborto. Eu vou discutir essas coisas. Eu vou provar por A que não estou contra as mulheres, que por isso e por aquilo. E ele partiu para essa armadilha, que não é novidade, não. A burguesia sempre usa essa armadilha. Ela quer esconder o seu projeto. Até porque a burguesia, ou ela mente, ou ela é derrotada. Ela precisa de mentir. Uma sociedade de classe, se a classe dominante não mentir, ela se desmonta. Ela precisa mentir. O pessoal fala em fake news, nenhuma novidade. Fake news sempre existiu. O nome não era inglês. A gente que veio de uma região, inclusive do sertão, cheio de coronéis com voto de cabresto, imagine, né, o
significava mentira ali. Acontece que hoje o próprio movimento sindical se afastou muito do contato mais direto com a classe trabalhadora e está achando que a briga deve acontecer nas redes sociais, com poucas palavras, entendeu? Onde a liderança não aparece. A liderança não aparece na rede social. Nós temos que fazer o trabalho na rede social, mas o líder não aparece ali. A pessoa em quem o trabalhador confia não aparece ali. Então, existe um afastamento da conversa. Existe a não conversa mais, não, entendeu? Como acontecia no meu tempo, você enchia para a porta de fábrica, conversar com o trabalhador, dizer para ele por que ele é explorado, por que ele não era, e assim por diante. Então, são esses os desafios que estão sendo colocados para a esquerda. Em relação aos erros do inimigo, a gente tem que usar sempre os erros do inimigo, porque o inimigo usa os nossos, claro, isso é da guerra de classe. A gente tem que usar os erros do inimigo. Bolsonaro disse duas coisas malucas. Uma, falou preconceituosamente sobre que o nordestino votou nele porque é analfabeto, coisa desse tipo. Também falou que se referia a Lula, que Lula, como tantos outros nordestinos, deveria ficar onde estão, que não. É lá que Bolsonaro está achando que a maioria dos paulistas, a maioria do pessoal do Sul é a maioria preconceituosa, e, consequentemente, com o voto de uma maioria preconceituosa, ele está enganado. Eu não acho que a maioria de São Paulo, a maioria de Gaúcho, a maioria de Paranaense, que é uma maioria preconceituosa, eu não tenho esse dado, que é uma maioria contra o nordestino. Consequentemente, ele pode perder voto de paulistas que não tem esse tipo de preconceito e acredito que tem, inclusive, boas relações afetivas com os nordestinos. Haja visto o Paulo São Paulo tem 3 milhões, mais ou menos, nordestinos, só a capital. Então, ele fez um cálculo errado e a gente deve explorar isso. A gente deve botar a gente não deve cair na provocação de que a maioria do Sudeste, a maioria, principalmente paulista, que a maioria do Sul é a maioria preta. A gente não deve cair nessa provocação, porque é nisso que ele está apostando. E é por aí. Axé. Valeu, Alberto. Bacana. Ó, gente, só dizer o seguinte, o Alberto, acho que agora está na Bahia, né, Alberto? Vocês estão me ouvindo, não? Então tá bom. Gente, nós estamos, então, concluindo o nosso dia de hoje, nosso retorno, e vamos tocar mais aí umas 2 semanas, para na próxima dia 30 também, mas acho que conseguimos fazer um bom debate hoje. Tem 3 mãos levantadas. Rapidinho, porque já falta 4 minutos para as 12 horas. Eu levanto a minha mão sem... Desculpa, não considere. Oi? Se eu levanto a minha mão é sem querer, não considere, desculpa. Tá bom, bacana. Aldaci, você levantou a mão, você quer fazer para a gente finalizar? Não, só para finalizar, são 2 coisinhas simples. Primeiro que o Alberto já tocou também, e eu quero só reforçar que São Paulo é o estado mais nordestino fora do Nordeste. Então, a gente tem que, sim, apelar para isso e intensificar a nossa busca de votos junto a esse povo. E a outra coisa, que era também dentro da linha do raciocínio, é que na nossa condição de imigrante e miscigenados que somos, por exemplo, eu sou de São Fidélis, só que a minha cidade... ela foi fundada, como costumam dizer, pelos índios goitacazes e pelos frades franciscanos, que saíram de Campos dos Goitacazes, subindo o rio Paraíba do Sul, e aí criaram a cidade de São Fidélis, que me parece que é a primeira cidade do interior do estado do Rio, é Campos dos Goitacazes, e lá viviam os nativos chamados goitacazes. Eu não sei se ainda hoje
ainda resiste a alguns deles, mas era essa questão. E falar da questão da negação, né? O Brasil é um país onde o negacionismo ele é latente, e principalmente nessa questão de esconder de nós as nossas origens. Essa questão ela é muito, muito séria, e é que a gente, inclusive, precisa reposicionar nessa questão. Aí nós somos descendentes eu, por exemplo, me parece que eu não conheci, mas meu pai falava que o meu avô, pai do meu pai, parece que ele era da região do Ceará, parece-me que ele era descendente também dos nativos, e assim vai. Assim a gente precisa nos conhecer, procurar essa nossa árvore genealógica para que a gente tenha conhecimento de nós mesmos. É isso, e a gente vai para a luta, porque também tem que procurar o moço. Legal. Nilson. Tá fechado seu microfone. Para ser o mais breve possível, né? Então, se o problema fosse apenas falta de consciência política e de classe, digamos que eu estaria não tão preocupado. O que eu percebo, né? Que eu trabalhava no comércio, fui demitido ontem, né? Agora eu sou mais um desempregado, tá? Por eu trabalhar no comércio, eu noto muito as pessoas, eu percebo muito as pessoas. E eu percebo que o ódio racial e a xenofobia, ela chega a ser a flor da pele. O que eu percebi, o que eu notei? Não podemos deixar o nosso capitão perder para esse baianinho de novo. Que se lasque a consciência política, que se lasque direitos humanos, que se lasque direito trabalhista. O importante é não darmos espaço para esse povo feio, esquisitinho, para essa gente da periferia, esse povo feio, não vir para o nosso lado também. Então, é bem perceptível esse sentimento também. O sentimento do ódio às minorias, ele é tão grande, ele é tão à flor da pele, que as pessoas desprezam o conhecimento, a história, a ciência, por causa do ódio que elas sentem. Elas simplesmente sentem ódio. Eu prefiro perder direito trabalhista, eu prefiro perder o meu direito de me aposentar, eu prefiro perder até o meu direito de estudar, mas pelo menos esse povo feio também não estuda. O aeroporto não vira rodoviária. O meu restaurante, que eu costumo lá comer com o meu cartão de crédito e rezando para passar, não vira boteco de periferia para esse povo feio não vir para cá. Então, o ódio racial e a xenofobia, eu percebo ela pior do que a falta da consciência política. O ódio é tanto que eles não querem sequer se informar politicamente. É isso. Obrigado. Marcos? Só 2 ou 3 notas aqui para ficar registrado referências, né? O estudo dos crânios é a frenologia da cabeça, né? A frenologia tem a sua origem em um alemão Gall, G-A-L-L, e o Lombroso, né, pelos estudos jurídicos dos italianos que influenciam um pouco da nossa cultura jurídica brasileira, é o mais conhecido, né? Gall, alemão, Lombroso, italiano, e uma outra expressão que era muito falada e cabe bem nesses estudos da frenologia é o cabeça chata, né? E para culturalmente reforçar também, além do Luiz Gonzaga, tem uma música Feira de Mangaio, que traz toda uma terminologia da cultura nossa do Nordeste, das feiras de sábado, né? Quando o povo saía do sítio, pegava carona e ia fazer sua compra da semana dos produtos das vários produtores, né? A Feira de Mangaio. Um abraço, bom final de semana. Bacana, obrigado, viu, nosso Dom Marcos aí. É importante o registro que você está fazendo aqui, porque esses nossos encontros estão sendo gravados e que, portanto,
tudo isso ficará como material de estudo. A Cássia levantou a mão, é isso? Sim, eu levantei porque acho que foi na Frente Paulista que eu recebi uma mensagem dizendo que a maçonaria está recrutando crianças, levando para rituais da maçonaria sem o consentimento dos pais. Eu tentei pesquisar no Google para ver se é verdade, para fazer denúncia, mas eu não achei nada nesse sentido. Então, se você puder ajudar a achar isso daí para denunciar, seria importante. Ok, obrigado. Companheiro, não, gente, por favor, não é pra... Oi. Desculpa, Aldo. Desculpa, Aldo. É que assim, Cássia, não vamos entrar nessa, não. Vamos fechando aqui, vamos lá? Mas foi na frente vamos sim. que eu recebi. Foi legal. Gente. Nosso. Legal. Não, tranquilo. Toda a informação é importante. Aqui nós não temos nenhum objetivo de absolutizar o pensamento de cada uma das companheiras aqui presentes, mas eu volto a dizer de que a luta de classe ela é uma agressão. Ela é uma agressão, inclusive, à nossa psique. E que, portanto, nós reproduzimos isso também do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista da neurose, da psicose. Então, tem estudos complementares de que, de fato, estão relacionados a essas questões. Aliás, aqui seria importante nós analisarmos um pouco o que Fanon fazia e que ele acabou contribuindo enquanto psiquiatra para poder estudar os povos, as pessoas que ficavam doentes por conta da Revolução da França, querendo continuar com o seu processo de colonização. Então, é um debate que nós vamos aprofundar, mas volto a dizer de que esse contexto está dentro do que é a opressão de classe, com suas mazelas e com a destruição da mente humana também. Tá bom, gente? Obrigado a todos e todas. Vamos aprofundar o debate aqui. Na próxima semana... Valeu. Tá bom? Na próxima semana... Beleza, gente. Um bom almoço para todo mundo e campanha na rua, tá certo? Vamos virar esse jogo. Abraço. Tchau. Até amanhã, Aldo. Abel. Olha o Ney aí com a menino lindo aí. Bacana. Tá aqui dando um final de semana 6. Obrigado, Alberto. Valeu, Ney. Um abraço para querido. Gente, um abraço. Bacana. Até amanhã. Tchau. Amanhã nós temos de novo a luta. Isso, tem uma reunião amanhã às 19 horas para discutir a questão do seminário da questão racial. Um abraço, gente. Valeu, Alberto. Exatamente.